Pode ir? Beleza. Boa noite. 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Câmara Municipal, 7 de junho de 2016. Senhores vereadores, daremos início nesta data à 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que todos em pé cantemos o hino a Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolã. Presente. Alexandre Juliano Benatti Juliane. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Barra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragal. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário a possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Ler aqui em Salmos 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz o Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesse a minha vereda, no caminho em que andava, ocultaram um laço. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, determina o senhor secretário que proceda à leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Requerimento. Protocolo número 247 de 2016, contendo o requerimento 35/2016, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico,
que solicita ao Executivo informações sobre a construção da creche localizada acima da creche Enzo Henrique Vieira. A. Enviar cópia do contrato de prestação de serviços. Protocolo número 250/2016, contendo o requerimento número 36/2016, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, que com relação aos projetos de lei número 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016 e 26/2016, requer as seguintes informações como segue. A. Em que data os respectivos convênios com o Governo do Estado de São Paulo foram assinados, especificando um por um. B. Se ocorreram as licitações dos referidos projetos e quando ocorreram. C. Requer também que se encaminhe a esta casa as cópias das licitações referidas no item B, acima. D. Se ainda não ocorreram as referidas licitações, quando serão feitas? Protocolo número 251/2016, contendo o requerimento número 37/2016, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, que requer que sejam fornecidas as seguintes informações, como segue. A. Qual o valor gasto com a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, que administra a unidade de saúde do município desde o início da vigência do contrato até a presente data e anexar notas ou similar de informações dos serviços prestados. B. Do valor repassado para a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, até o momento, especificar qual o valor gasto com pagamentos de plantões médicos e anexar a relação. C. Do valor repassado para a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, até o momento, qual o valor gasto com o pagamento de medicamentos para a unidade de saúde. Anexar a relação dos medicamentos fornecidos, conforme notas fiscais de aquisição ou relatório de controle de recebimento. D. Do valor repassado para a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, até o momento, qual o valor gasto com pagamento para os administradores da unidade de saúde. E. Qual o valor pago pela Prefeitura referente às notas de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, aos médicos da unidade de saúde, no mesmo período em que a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, começou a prestar serviço na unidade de saúde. F. Quantos médicos fazem parte do quadro de funcionários efetivos do município de Rafar? G. E do quadro de funcionários efetivos médicos, quantos fazem plantão de atendimento à população do município de Rafar? Indicações. Protocolo número 248/2016, contendo indicação número 11/2016, subscrita pelo vereador Marcelo Frederico, que indica ao Executivo para que, através da Secretaria competente, mantenha a periodicidade de manutenção e limpeza dos banheiros públicos, destacando os banheiros da Praça Emancipação. Protocolo número 249/2016, contendo indicação número 12/2016, subscrita pelo vereador Marcelo Frederico, que indica ao Executivo para que, através da Secretaria competente, cobre sinalizações de segurança ao redor da construção da creche localizada acima da creche Enzo Henrique Vieira. Moção. Protocolo número 246/2016, contendo moção de repúdio número 8/2016, subscrita pelo vereador Marcelo Frederico, que dispõe sobre o repúdio aos cortes orçamentários realizados na Justiça do Trabalho. Concluída a leitura das matérias constantes da pauta do expediente e após as comissões darem parecer ou a quem de direito, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para manifestações pessoais. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Brigatti. Excelentíssimo senhor presidente, Wagner Bragalda, senhoras vereadoras Daniela e Ângela Barbosa, vereadores meus pares, imprensa, escrita e falada, ouvintes da Rádio R, boa noite. Ao ex-vereador desta Casa de Leis, senhor Ernesto Brigatti, que aqui se encontra presente,
ao senhor presidente do PMDB, Luiz Bragalda, à senhora Rita, representante do Conselho Tutelar, e o senhor Jacó, secretário aí da Defesa Civil do município de Rafar, e os demais aqui presentes, boa noite. Eu gostaria de estar iniciando minha fala aí, referente ao requerimento que fiz, pois chega ao conhecimento da gente através de algumas palavras de algumas pessoas, e para que a gente realmente tenha o conceito desses projetos que nós aprovamos aqui na última sessão. Então, eu gostaria realmente de pedir ao Executivo que não demore tanto para nos passar a resposta desse requerimento e que venha realmente uma coisa que, ao contento de todos dessa casa, que o requerimento seja realmente com substâncias e que a gente possa realmente entender. Mas nada a duvidar daquilo que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, mas somente para a gente ter em mãos e o conhecimento realmente dos projetos na qual aprovamos e se a licitação já foi efetuada ou não. Então, o requerimento está bastante e bem colocado aí, para que o Executivo nos possa passar alguma coisa relacionada a isso aí. Gostaria de que constasse em ata, senhor presidente, que se oficiasse sobre o prazo da construção das casas populares aqui no nosso município, que a princípio eram 18 meses, e esse prazo se inspiraria agora nesse mês de junho, próximo mês de julho, se não me falha a memória. Qual o motivo de que eu, no caso, estou pedindo que se oficiasse ao senhor prefeito relacionado a isso? Hoje nós temos aí uma situação bastante constrangedora, não só no município de Rafar, mas num total aí no estado de São Paulo todo, os momentos aí, os dias chuvosos que nós estamos passando e os problemas que a cidade de Rafar vem enfrentando com o problema da enchente. Embora muitas pessoas mal informadas critiquem a atual administração, critiquem os atuais vereadores, e eu gostaria de deixar bem claro aqui que, em momento algum, nos negamos a auxiliar e querer que este bairro aconteça melhorias. Inclusive, muitas pessoas, eu já no domingo estive no local, e digo aqui a vocês que estão ouvindo, a todos aqueles que ouvem a Rádio R, que em momento algum eu fui para fazer politicagem. Eu fui realmente porque ali moram pessoas e que realmente necessitam do amparo e necessitam de que nós, vereadores, e o restante da população que não passa por esse problema, esteja um pouco mais próximo. E aqui, já de antemão, gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho da Assistência Social, em nome das assistentes sociais, a Nádia e a Bruna, e a equipe toda que faz um trabalho brilhante na remoção daquelas pessoas, para a gente não incumpridar muita conversa, de todos aqueles que ali estavam para tentar, de uma forma ou de outra, ajudar aquelas pessoas. Então, fica aqui realmente a nossa tristeza, porque Rafar, mais uma vez, passa por um momento difícil. E não é só Rafar. Todos estão acompanhando aí que o estado de São Paulo, num todo, vem enfrentando esses problemas da enchente, esse problema da chuva, que é uma época um tanto quanto difícil de a gente acreditar que está chovendo tanto para acontecer esses problemas. Mas, e quando eu peço aqui que se oficie em ata, é justamente por esse motivo. Porque a gente não sabe, houve-se conversas que o governador do estado, o repasse do dinheiro na qual essas casas populares seriam construídas, e estão sendo construídas, não está chegando
na conta da CDHU, que é a empresa responsável, mas é empreiteira. E eu tenho acompanhado isso um pouco mais de perto, porque sempre que eu procuro o engenheiro da empreiteira que trabalha nessa construção, eles relatam que, infelizmente, não se tem o dinheiro para contratar mais funcionários. Por isso, a morosidade das construções das casas populares. Agora, fica aqui uma indagação das pessoas e nós, vereadores dessa casa. Uma vez que aqui já foi feito um requerimento, não tenho conhecimento de que a resposta tenha vindo para esse requerimento, eu não me lembro qual foi dos vereadores, se não me engano, o Luiz Brito. Se eu estiver enganado, me corrija, vereador. Mas já foi feito um requerimento nesse sentido. Então, nós da casa não temos o conhecimento do porquê de tanto atraso e se realmente é o governo do Estado de São Paulo que não está repassando essas verbas. Com a palavra, vereador. Pois não, vereador. Eu gostaria de parabenizar a equipe da assistente social, que ficou a madrugada dentro aí ajudando lá. E teve outras pessoas também, várias pessoas ajudando, porque nesse momento aqui, não tem mesmo que pensar em politicagem ou fazer essas coisas lá, é pensar assim, na parte de solidariedade, porque realmente aquelas pessoas estão sofrendo ali, alguns perderam tudo. Agora, eu concordo com o vereador quando ele diz jogar a culpa na gente, enchente está ocorrendo por todo lugar. Agora, o que não pode é alguém ir lá e maltratar eles, porque eles já estão sofrendo, já estão naquela situação complicada, e se alguém vai lá e fala uma coisa errada para eles, isso revolta mais ainda. Aí, por conta disso, acaba que eles, com aquela situação, passando por aquilo, acaba que falando, o vereador não faz nada, isso, aquilo, acaba que sobrando aqui. A gente está assim, eu vi lá, o vereador Brigado estava lá, o vereador Alexandre, outros não deram para ir, todo mundo, de uma certa forma, ajudando. E o pessoal da igreja também, Batista, estava lá dentro da água, meu filho ficou lá ajudando a tirar. Parabenizar também a escola, a diretora ali, a Marilda, a escola Josefina, que as pessoas estão alojadas ali, parece que tem mais de 60 pessoas ali. E eu fui verificar de perto, até uma pessoa perguntou, vereadora, a gente está aqui no meio da água, como a gente vai fazer? Não tem como preparar a alimentação de hoje. Aí eu conversei com a Nádia, ela falou, não, pode estar subindo, com a Bruna também, pode estar subindo no Josefina, que lá vai estar sendo fornecida alimentação. E a Igreja Batista também se propôs a estar levando lá um chá, qualquer coisa lá para eles. Então, quer dizer, eu acho que nessa hora a gente tem que se juntar assim para ser solidário, para ajudar essas pessoas. Crítica vai ter mesmo, porque não tem como, a gente está aqui em evidência. Mas é esquecer isso e procurar ajudar eles, na medida do possível. Bastante bem colocadas as suas palavras, vereadora. Inclusive, é até bom ressaltar a falta de educação de algumas pessoas que está realmente na frente de alguma pasta e que, obviamente, estaria ali para poder ajudar e resolver o problema. E se a pessoa não tem o mínimo, a educação, para lidar com a situação no momento, não é digno de pertencer a essa pasta na qual está. Mas fica aqui a tristeza de cada um de nós vereadores pelo momento realmente que a cidade vem passando. Mas a gente entende que não é só o município de Rafar, e muitas outras pessoas também, na cidade nossa vizinha aqui, Capivari, também passa por esses problemas. Então, eu gostaria realmente que, após esse problema ser resolvido e as águas baixarem, que se tome realmente as devidas providências para que novas ocorrências e novos problemas como esse não venham a acontecer. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rodolfo Antônio Minson. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente Wagner Antônio Bragalda, vereadoras Ângela Maria Donisco Barbosa,
vereadora Daniela Calil Parra Anacreto, senhores vereadores, meus pares, senhor Ernesto Brigatti, ex-vereador desta Casa de Leis, senhora Rita de Campos, conselheira tutelar, senhor Jacó, Márcio Jacob Écio, diretor da Defesa Civil e Agricultura, também dessa pasta, e também excelente secretário do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eu que o diga, imprensa presente, público presente. Bom, queria iniciar minha fala aqui que eu vi uma notícia no jornal da cidade de Capivari, aqui, né, o Correio de Capivari, que um cidadão, 47 anos, aí foi pego jogando entulho, né, cometendo um crime ambiental, aí descartando entulho, mas eu me aborreço muito com esse tipo de notícia, particularmente porque sei que crime ambiental não dá nada, pode fazer o que quiser, no nariz de quem quiser, que não tem problema nenhum. Né, e eu acho que isso daí já é algo que o Brasil devia parar, né, de cuidar do meio ambiente, porque não cuida mesmo. A gente sabe que é uma vergonha. Então, está aqui, é uma notícia de crime ambiental, mas o que vai acontecer? Eu só posso dizer para esse senhor, para ele continuar julgando que não vai dar nada. Pode ter certeza que não vai dar nada. Não existe justiça para isso. Mas, enfim, notícia, né? Papel aceita tudo, como um monte de coisa aceita tudo. Semana passada, desculpem, na sessão passada e outras sessões, eu venho sempre falando de uma máquina que está no almoxarifado, uma motoniveladora, que foi gasto aproximadamente R$40 mil nela, desde o ano de 2014, que ela estava lá. No início do mês do ano de 2015, foi feito o motor dessa máquina, e eu venho falando, e a máquina continua lá jogada. Essa semana, foram ver lá para fazer a máquina funcionar por ordem do Alcaide, e a máquina vai ser impossível de funcionar, porque se funcionar vai acabar com a bomba de óleo, ela vai ficar mais ou menos uns R$12 mil para voltar a funcionar por baixo. Então, perto dos 40, mas uns 12, 15, sei lá, né? A economia maravilhosa, né? Planejamento fantástico da administração do nosso município. Né? A gente fica vendo que a palavra do vereador aqui não tem validade nenhuma, porque mais de um ano parada a máquina, né? 40 mil não é nada. Não ajuda, né? Não, jamais ajudaria aí o pessoal da enchente, né? Se fosse um dos casos, né? Mas, enfim, é complicado. Eu quero agradecer ao presidente aí pelo envio do ofício solicitado por mim na sessão passada, pedindo para que o prefeito aumente lá os R$200 no nosso cartão alimentação. Eu sei que ele não vai fazer, porque ele não tem capacidade para isso, mas, enfim, eu agradeço ao presidente. Gostaria da postura desta casa, senhor presidente, que realmente se cobrasse uma resposta efetiva do senhor prefeito, por que não, desse aumento no cartão, se ele puder responder, se ele tiver condições de responder, né? Pelo menos para a gente poder repassar, porque eu solicitei aqui, conversei com muitos funcionários e expliquei que, devido à lei, né, por ele não estar sabendo com antecedência, ele não pôde dar os 10% que ele tanto queria, né? Então, ele só deu 3,25%. Então, para que, já que esses R$200 não vai fazer diferença, não tem lei que proíba, para ele dar uma resposta. Olha, não vou fazer, porque foi a solicitação do vereador Rodolfo Minson, não vou fazer. Pelo menos que ele tenha a dignidade de responder isso. Eu gostaria muito dessa resposta, senhor presidente, e que essa casa realmente fizesse um empenho, já que o ofício partiu, né, daqui da casa. O senhor presidente assinou junto, né, por ser daqui, então eu gostaria que o senhor se empenhasse também, senhor presidente. Bom, com essa questão do problema
da enchente que a gente tem aqui, desse local, o único local de Rafar que tem problema com enchente é justamente esse local, não existe outro ponto. E isso já vem passando, né, há anos e anos, todo mundo sabe. E o que deixa eu, assim, bastante intrigado é o seguinte, que acho que no ano de 2006, entre 2005 e 2006, o governador Geraldo Alckmin esteve presente nesse local que estava tendo uma enchente. E ele se propôs, ele veio lá, ele fez um acordo com o executivo, que era exatamente de se construir as casas atrás do centro cultural. Esse é um acordo da administração da época para que se fossem feitas casas para essas pessoas. Algumas pessoas não sabem, mas eu vou explicar rapidamente aqui, acho que eu tenho um tempinho, mais ou menos o que aconteceu. Nesse período, o acordo com a União São Paulo, ou COSAN na época, elas iam ceder o terreno, a prefeitura ia entrar com uma documentação e o Estado com a liberação. Só que necessitava de um laudo da CETESB liberando o terreno. Esse laudo ficava mais ou menos em R$ 8.000. O vereador Ernesto Brigatti estava presente aqui quando tudo aconteceu, na administração seguinte, a de 2008, que nós tomamos o conhecimento. Não foi pago o laudo de quase R$ 8.000 para liberação. O executivo da época não pagou o laudo e, justamente por causa de R$ 8.000, na época não saiu essa liberação. Isso aí é documentado, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Portanto, a gente acaba vendo o quanto que falta de respeito, de planejamento e de interesse de verdadeiras políticas públicas numa situação em que é crônico no nosso município e que todo mundo sabe que acontece, passa a administração, as pessoas continuam sofrendo pelo mesmo problema. Eu quero ressaltar, deixar bem claro aqui que não é culpa de ninguém essa situação de estar naquele ponto. Infelizmente, as pessoas que lá residem foram por algum motivo. E sorte daquele, ou privilégio, seja lá como quiserem entender, que não necessitaram de ter sua residência num local de risco. Mas, se formos olhar de verdade o desinteresse e os acontecimentos, e por que Rafar chega num ponto de mais ou menos aí, não sei se é 49 ou 50 casas que realmente atingem, que poderiam ser solucionados, que poderia ter uma verdadeira política pública com relação a isso, um movimento social de verdade. Não quando chega num ponto desse e todos acabam levando culpa, principalmente os políticos. E isso é nato da maioria dos cidadãos falar que político não faz nada. Infelizmente, eu volto a falar, na nossa cidade, o vereador legisla muito pouco e faz muito como se fosse um assistente social. Esse é o engajamento verdadeiro aqui na nossa cidade. E acaba acontecer por isso, que no momento de dor, no momento de transtorno, as pessoas cobram exatamente de quem acha que pode se fazer alguma coisa. E, infelizmente, a solidariedade é o mínimo que podemos fazer. Eu respeito todos aqueles que foram, de livre e espontânea vontade, fazer a sua parte e que realmente têm condições de ajudar e estender a mão de verdade. Eu sou extremamente franco e sincero em falar que não tenho, no momento, além de oferecer minha ajuda física ali para essas pessoas, outro tipo de ajuda, eu não tenho, justamente porque eu acho que cabe ao poder público se empenhar 100% em resolver o problema de agora. Se realmente, no passado... Senhor presidente, posso concluir? Posso concluir?
se realmente as outras administrações passadas, principalmente de 2005 para cá, acabaram se omitindo nesse caso, eu acho que nós, vereadores e futuros vereadores, se não tiver o verdadeiro interesse social e um planejamento correto, não vai ter vereador que resolva esse tipo de problema dessas pessoas que moram na área de risco. Boa noite, obrigado. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presente sessão por 15 minutos, ou, se concordarem, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, solicito ao senhor secretário que proceda o termo de chamada dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Pantolan. Presente. Alexandre Juliano Benato Giuliani. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, passaremos à leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Requerimentos. Protocolo número 247/2016, contendo o requerimento número 35/2016, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, que solicita ao Executivo informações sobre a construção da creche localizada acima da creche Enzo Henrique Vieira. A. Enviar cópia do contrato de prestação de serviços. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. O requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo ou arquive-se. Protocolo número 250/2016, contendo o requerimento número 36/2016, subscrito pelo vereador Marco Antônio Brigatti, que, com relação aos projetos de lei número 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016 e 26/2016, requer as seguintes informações como segue. A. Em que data os respectivos convênios com o Governo do Estado de São Paulo foram assinados, especificando um por um. B. Se ocorreram as licitações dos referidos projetos e quando ocorreram. C. Requer também que se encaminhe a esta casa as cópias das licitações referidas no item B acima. D. Se ainda não ocorreram as referidas licitações, quando serão feitas. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo ou arquive-se. Protocolo número 251/2016, contendo o requerimento número 37/2016, subscrito pelo vereador Rodolfo Antônio Minson, que requer que sejam fornecidas as seguintes informações como segue. A. Qual o valor gasto com a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, que administra a unidade da saúde do município, desde o início da vigência do contrato até a presente data, e anexar notas ou similar de informações dos serviços prestados. B. Do valor repassado para a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências de Saúde, até o momento, especificar qual o valor gasto com pagamentos de plantões médicos e anexar a relação. C. Do valor repassado para a empresa INCS, Instituto Nacional de Ciências de Saúde, até o momento, qual o valor gasto com pagamento de medicamentos para a unidade de saúde. Anexar a relação
dos medicamentos fornecidos, conforme notas fiscais de aquisição ou relatório de controle de recebimento. D. Do valor repassado para a empresa INSS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, até o momento, qual o valor gasto com pagamento para os administradores da unidade de saúde? E. Qual o valor pago pela Prefeitura referente às notas de RPA, recibo de pagamento autônomo, aos médicos da unidade da saúde, no mesmo período em que a empresa INSS, Instituto Nacional de Ciências da Saúde, começou a prestar serviço na unidade de saúde? F. Quantos médicos fazem parte do quadro de funcionários efetivos do município de Rafar? G. E do quadro de funcionários efetivos médicos, quantos fazem plantão de atendimento à população no município de Rafar? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Alexandre Ferraz Fotolan? Sim. Alexandre Juliano Benato Giuliani? Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa? Sim. Daniela Calil Parra Anacleto? Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito? Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti? Sim. Rodolfo Antônio Minson? Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Moção. Protocolo número 246/2016, contendo moção de repúdio número 8/2016, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Marcelo Frederico, que dispõe sobre o repúdio aos cortes orçamentários realizados na Justiça do Trabalho. Está em discussão a moção. Palavra, presidente. Essa moção, ela vem ocorrendo nas cidades do interior de São Paulo, pois teve um corte na esfera federal dos repasses aos tribunais regionais de justiça. E Capivari já está sofrendo com isso. Capivari é onde Rafar responde também. Rafar usa o Tribunal de Capivari, já está sofrendo com cortes em iluminação, em segurança, em funcionários de limpeza e infraestrutura geral. Eu recebi a solicitação de um advogado, inclusive aqui de Rafar, o Dr. Bruno Henrique Trevisan Forte, para que protocolasse essa moção e mandasse até a Câmara dos Deputados e mais outras entidades. Pode ser que esses cortes, pode ser não, esses cortes, eles vão interferir diretamente no andamento de processos e na segurança desse pessoal que frequenta aquele lugar. Capivari é, em média, 300 a 350 pessoas por dia. Então, eu peço que todos assinem essa moção de repúdio para que possamos encaminhar a que tem direito para ver se soluciona esse problema junto com outras cidades do interior. Está em votação a moção. Alexandre Fontolan? Sim. Alexandre Juliano Benato Giuliani? Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa? Sim. Daniela Calil Parra Anacleto? Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito? Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti? Sim. Rodolfo Antônio Minson? Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a moção está aprovada por unanimidade. Encaminhe-se por ofício a quem de direito, arquive-se. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que na próxima sessão ordinária nós teremos que votar a lei orçamentária anual. Tá? Então, solicito que a Comissão de Finanças e Orçamentos se reúna para que a gente possa votar aí. Se for questionado alguma coisa, coloque-se as solicitações juntamente. Podemos marcar a data já dessa reunião? Da Comissão de Finanças e Orçamento? Quem faz parte da comissão? Eu não sei quem é. Marcelo?
Então, confirmando, a reunião com a comissão ficou marcada para segunda-feira, às 17 horas, aqui na Câmara, com o Marcelo, o Brigatti e o Giuliani. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.